Oi pessoal, aqui é Cris Matsuoka, eu sou consteladora sistêmica, xamânica, também faço um trabalho de curadoria de conhecimento e um trabalho com o sagrado feminino, e hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre ayahuasca. Bem, eu vivencio o xamanismo desde 2012 e eu queria contar um pouquinho da minha história. Eu senti necessidade de gravar esse vídeo porque um amigo meu me escreveu hoje no Facebook dizendo que ele foi ter a primeira experiência dele com a ayahuasca depois de ser motivado pelo conteúdo que eu compartilho nas redes sociais. Ele me acompanha faz um tempo e ele começou a olhar as coisas que eu compartilhava, eu e mais 2 amigos dele, e sentiu vontade de passar por essa experiência, e ele veio me agradecer que a experiência dele tinha sido muito prazerosa. E eu achei interessante conversar um pouquinho com vocês sobre isso, né? Então, primeiro eu queria falar sobre a planta, né? Sobre o chá da ayahuasca, para vocês entenderem um pouquinho como que é, né? Como é feito essa medicina, como é feita essa alquimia. O chá de ayahuasca, ele tem um componente que é o yang e um componente que é o yin. E quando você junta o yang com o yin, numa alquimia, ele dá origem ao chá da ayahuasca. Então a gente tem o cipó, né, que simboliza o masculino, e a gente tem as folhas da chacrona, que simbolizam o feminino. Tanto que no feitio, os homens ficam cuidando do cipó, né, de bater o cipó, e as mulheres cuidam da chacrona, de colher a chacrona, de lavar a chacrona para colocar dentro do feitio. E daí da união dessas duas, do cipó com essa folha da chacrona, numa fervura, numa alquimia, se dá o chá de ayahuasca, que você consome em rituais. Então a primeira coisa que é interessante da gente saber é que a ayahuasca é uma bebida sagrada e ela não deve ser consumida fora de rituais. A ayahuasca é para todo mundo, mas não é todo mundo que é para ayahuasca, como diz o mestre Irineu. A linhagem que eu sigo dentro desse caminho é a linguagem, né, a linhagem do xamanismo. Existem outras vertentes, existem a união do vegetal, existe o Santo Daime, existe hoje algumas linhas terapêuticas que usam a ayahuasca, então se vocês procurarem, vocês vão encontrar. Mas o caminho que eu segui para eu vivenciar, e é o que eu posso trazer para vocês, é o xamanismo. No xamanismo, a gente usa a medicina da ayahuasca para uma expansão de consciência. Mas não é uma expansão de consciência que te leva a ter alucinações, como algumas pessoas pensam que é. Muito pelo contrário. Para você tomar ayahuasca, você precisa ter coragem, porque às vezes o que você vai ver não é exatamente uma coisa muito prazerosa de ver, não. Porque a ayahuasca mostra para você aquilo que você precisa cuidar, aquilo que você precisa olhar, aquilo que você precisa transformar em você. Então não é sempre que você vai lá e vai tomar e vai ter uma miração linda e vai ter nossa, meu Deus do céu, que lugar lindo que eu fui, que imagens lindas que eu vi. A ayahuasca é uma medicina que te ajuda na expansão da consciência. Ela te ajuda a ver o mundo de uma outra forma. Você começa a tirar os véus que estão na frente dos seus olhos e ver o mundo numa visão mais expandida, né? Você começa a ter uma consciência maior, e por você ter uma consciência maior, a sua responsabilidade também fica maior, né? Você tem que se tornar aquilo que você está experienciando através da ayahuasca. E isso nem sempre é fácil, né? Porque isso inclui você fazer uma modificação de atitudes. Eu queria contar uma experiência que eu tive, né, com a ayahuasca, porque é o lugar onde eu posso levar vocês, compartilhando as minhas histórias e aquilo que eu passei com essa medicina sagrada, que eu sou muito grata por estar nesse caminho. Eu fui tomar ayahuasca por conta de um terapeuta. O meu terapeuta, ele foi muito preciso e eu agradeço muito por ele ter me dado esse diagnóstico hoje, porque eu sei que se fosse um outro terapeuta
talvez fosse me tratar de uma outra maneira. E eu acredito que esse terapeuta ele foi muito preciso naquilo que ele viu ali, naquilo que ele viu que era a minha necessidade, então eu sou muito grata a ele. Antes de eu começar a seguir o caminho do xamanismo, eu era uma pessoa que fumava, que bebia e que usava droguinhas eventuais na balada. Eu saía muito, às vezes saía todos os dias da semana, todos os dias que eu saía eu bebia, fumava um maço de cigarro por dia e nos finais de semana, eventualmente, gostava de tomar um doce, né, que é o famoso LSD, para ter aí uma expansão de consciência através dessa droga. E toda vez que eu ia pro terapeuta, a nossa terapia era feita geralmente no sábado à tarde, que era o único horário que eu podia. Eu tinha saído na sexta-feira e trazia para ele muitas coisas que eu tinha experienciado e vivenciado na balada na sexta-feira à noite e tal. E eu falava sempre para ele de como eu me sentia mais solta, mais alegre, mais feliz quando eu fazia uso do LSD. E o que ele falou para mim quando eu trazia, depois de algumas vezes que eu trouxe essas experiências que eu tinha através do uso do LSD, é que o que eu estava buscando não era eu não ia encontrar no LSD, né? E ele me disse para eu ir tomar a ayahuasca. Ele falou assim: Cris, o que você quer, você não vai encontrar no LSD. O LSD está te fazendo mal, está acabando com seus neurônios, você não está percebendo isso. Você ainda é jovem, você não consegue ter essa consciência, mas está acabando com seus neurônios. E o que você busca é uma expansão de consciência. E o LSD não vai te dar essa expansão de consciência. Então por que você não vai tomar ayahuasca? Eu olhei pra cara dele e falei assim: meu Deus, né? Meu terapeuta é mais louco que eu. E virei pra ele e falei assim: tá, o que é a ayahuasca? Né? Porque até então eu só tinha conhecimento da ayahuasca através do Santo Daime, que é, acho que a doutrina que mais fala sobre a ayahuasca aí, né? E que mais a gente tem conhecimento hoje em dia. E daí ele me explicou dos diversos tipos de rituais que existem que você comunga a ayahuasca. Então ele me explicou um pouco da união do vegetal, ele me explicou um pouco do Santo Daime e ele me falou do xamanismo. Quando ele me falou do xamanismo, primeiro que no xamanismo não existe uma coisa tão rígida, né? Uma coisa tão assim que você tem que seguir, linha dura. Quando ele me descreveu isso, eu percebi que era uma coisa que era pra mim. Eu sempre fui uma pessoa que acreditei em sinais. E nesse dia, ele falou isso pra mim, eu saí meio assim, acho que o terapeuta é melhor que eu. E fui fazer as unhas. E quando eu cheguei pra fazer as unhas, a minha manicure, que é uma querida, maravilhosa, ela do nada falou que ela tomava ayahuasca e ela ia numa casa de xamanismo. Como eu acredito muito nos sinais do universo, eu sempre acreditei, mesmo nessa outra fase da minha vida, eu peguei e olhei pra cara dela, primeiro fiz uma análise, né? Falei assim: ah, tá, se meu terapeuta já tomou ayahuasca e ele é uma pessoa ok, e tipo, a minha manicure toma ayahuasca e ela é uma pessoa ok, eu não vou ficar louca. Então acho que eu vou aí experienciar isso daí, vou participar desse ritual e vou ver qual é que é. Daí eu peguei e falei pra ela que queria ir. Ela me disse, né, me deu as instruções da casa, que eu iniciei o meu processo de expansão de consciência, como era, as regras da casa, e fui até lá. No meu primeiro ritual de ayahuasca, nada aconteceu. A minha mente é tão dominadora que ela tentou dominar o tempo inteiro o trabalho e eu não entrei no processo em si. Dentro da ayahuasca, a gente fala que força. Eu não entrei na força da ayahuasca no primeiro ritual que eu fui. Então, foi uma coisa mais de sensação de corpo, não passei mal nem nada, eu só sentia meu corpo tremer um pouco, sentia uma respiração um pouco mais profunda, mas dava pra perceber que eu estive presente 100% do tempo no ritual, porque eu fiquei ali sentindo essas sensações dentro do meu corpo. Então, assim, a ayahuasca fez que eu entrasse no processo meditativo. Essa foi a minha primeira experiência com a ayahuasca.
A minha segunda experiência com a ayahuasca, que é a que eu quero compartilhar com vocês hoje, foi uma das experiências mais incríveis de toda a minha vida até hoje. Eu vivencio o xamanismo desde 2012 e até hoje eu nunca esqueci desse ritual. Eu tomei a primeira dose, né? Comunguei a primeira dose da ayahuasca, comecei a fazer meu trabalho e tive uma necessidade muito grande de deitar. Daí eu fui levado para um outro espaço dentro da casa que eu frequentava. E quando eu estava deitada nessa outra casa, nesse processo de estado meditativo, eu fui chamada, né? Fui chamada por um Deus que era Harumá, hoje eu sei, mas naquela época eu nem sabia. Ele veio, me deu a mão, eu dei a mão para ele, e no que eu dei a mão para ele, eu fui transportada para a Índia. E lá na Índia eu comecei a ter contato com todas aquelas maravilhas que existem na Índia. Então eu comecei a ver através das mirações. Quem já tomou ayahuasca vai entender melhor os meus palavreados aqui. Quem nunca tomou e está assistindo esse vídeo, eu peço que abra um pouco a cabeça para tentar entender aquilo que eu estou dizendo nesse momento. Eu comecei a ter mirações são visões, né? Você começa a ver com os olhos fechados, né? E eu comecei a ter mirações de elefantes dançando. E eram mirações lindas de elefantes dançando na Índia. Era uma coisa meio mágica, ao mesmo tempo que era circense, ao mesmo tempo que era colorida, e os elefantes felizes dançando. E eu fui levada para esse lugar e todo mundo era muito feliz. E eu vi vários deuses hindus dançando e louvando, e naquele lugar maravilhoso. E nesse momento tava tão lindo, era uma sensação de paz, de amor e de gratidão tão profunda que eu nunca tinha sentido na minha vida. E aquilo foi tão forte pra mim, que eu pedi pra ficar lá. Eu falei assim, gente, esse lugar é tão maravilhoso, eu quero ficar aqui. Não quero nunca mais voltar pro lugar de onde eu vim, eu quero ficar aqui, que aqui é o meu lugar, né? E daí, nesse momento que eu falei isso, né, pro Harumá, que foi o Deus que me conduziu, né, nessa experiência através da expansão de consciência pela ayahuasca. Ele me mostrava assim, né, ele fazia assim e aparecia o rosto do Picles, do meu gato, né? E daí eu entendia que ele estava dizendo assim, e aí, quem que vai cuidar do Picles se você ficar aqui? Daí eu entendi que eu tinha que voltar. Daí eu peguei e falei assim, não, tudo bem, vai, ok, gratidão por estar aqui. Eu entendi já que eu tenho que voltar para cuidar do Picles. Voltarei para cuidar do Picles, pode ficar tranquilo. E num determinado momento lá, que eu estava passando por esse processo, que foi muito incrível, ele me mostrou o maço de cigarro que eu fumava. Eu fumava um maço de cigarro específico e ele mostrava assim pra mim o maço de cigarro. E na hora que ele me mostrava o maço de cigarro, eu ia tentar pegar o maço de cigarro da mão dele e ele fazia assim pra mim. Ele me mostrava uma cigarro, eu ia tentar pegar e ele escondia e fazia assim. E isso foi, sei lá, não consigo nem imaginar, foi mais de 10 vezes que ele fez isso. Me mostrava uma cigarro, eu ia pegar e ele escondia e fazia não. Me mostrava uma cigarro, eu ia pegar e ele fazia não. Daí eu entendi que era pra eu parar de fumar. Daí eu peguei e falei assim, tá, vocês querem que eu pare de fumar? Vou tentar parar de fumar. Mas não sei, vou tentar parar de fumar. Eu fumava quase um maço de cigarro por dia, né? Eu nem imaginava que eu ia parar de fumar. Isso na segunda experiência que eu tive com a ayahuasca. Depois que acabou o ritual, que eu voltei e que eu tive essa experiência maravilhosa, eu acredito muito que eu passei por um processo de cura. Eu já diminui muito o cigarro da minha vida, tipo de um maço de cigarro que eu fumava, eu passei a fumar 3 cigarros por dia, que era bem menos do que eu fumava. E eu lembro que depois, acho que na quinta vez que eu fiz o quinto ritual que eu fiz a minha primeira tenda do suor, meu primeiro temazcal, e depois que eu saí do temazcal eu fui curada do vício de cigarro. Eu tô contando isso porque foi uma cura física, né? Foi uma coisa que aconteceu e a única explicação que eu tenho é a Sagrada Medicina, porque eu não busquei parar de fumar de cigarro, eu simplesmente parei de fumar de cigarro. Entendeu? Eu fui curada do vício de cigarro com a ayahuasca. E tem muitos relatos
de vários amigos meus que passaram pelo mesmo processo que eu. Óbvio que não da maneira como eu passei. Cada um tem o seu processo e cada um recebe a informação da maneira que merece. Eu estou compartilhando o que aconteceu comigo, como eu recebi a mensagem. E eu queria compartilhar isso com vocês para encorajar vocês que buscam esse caminho a irem até um lugar com referência, que vocês confiem para fazer essa experiência com a ayahuasca. Se vocês sentem que isso é um chamado. Para vocês que estão assistindo esse vídeo e têm um certo preconceito em relação à Sagrada Medicina, eu digo para vocês que o que eu tô dizendo aqui, vocês podem não acreditar, pode escrever o que vocês quiserem aí embaixo nos comentários, mas não dá para descrever o que a ayahuasca faz na nossa vida. Eu posso aqui usar todos os argumentos possíveis, mas a ayahuasca é uma coisa que faz sentido no sentido, né? Ela faz sentido para você a partir do momento que você passa pela experiência. Não faz sentido para você ouvir eu falar aqui sobre o que acontece num ritual, porque cada ritual é um ritual, cada pessoa passa por um processo, não é uma coisa que é linear, é uma coisa que muda de pessoa para pessoa, de situação para situação. Às vezes você tá no mesmo ambiente, ouvindo as mesmas músicas, passando pelo mesmo processo, e o que eu vou experienciar é completamente diferente do que você vai experienciar e do que um terceiro amigo vai experienciar. Cada um recebe aquilo que precisa ver, aquilo que precisa olhar e aquilo que tá adequado para ele de receber também de bênção e de luz. Você vai ter contato com entidades, com seres estrelares, com animais de poder? Não sei. Depende do quão aberto você tá para sua espiritualidade, do quão aberto você tá para esse caminho e do quão aberto você se sente também para receber esses presentes, né? Isso é uma coisa importante. Para a espiritualidade não existe limites. Se você limita a espiritualidade também vai limitar aquilo que vai mostrar para você e vai te oferecer. Se você vai lá com o coração aberto para receber todos os presentes e com coragem de olhar para aquilo que precisa ser olhado e também de fazer os movimentos também, porque não adianta só você ver. Por exemplo, você recebe lá uma informação que você tem que mudar de casa, que onde você tá morando tá te fazendo mal por X coisas, né? Que daí depende. E daí você não faz o movimento de mudança. A ayahuasca não vai fazer um movimento de mudança. Você precisa entender a mensagem, ir lá e fazer o movimento depois que você passa pela experiência, né? Então, assim, não é uma coisa mágica que a ayahuasca vai te mostrar e você tá curado para sempre. Não, você também tem que fazer o movimento de tomar a consciência e de fazer os passos que precisam ser feitos a partir daquilo que foi mostrado para você na ayahuasca. Era isso que eu queria compartilhar com vocês sobre a minha experiência com a ayahuasca. Deixa aqui nos comentários aquilo que vocês desejem saber, se vocês têm algumas dúvidas, e quem sabe eu faço mais vídeos compartilhando um pouco mais sobre essa sagrada medicina. Um grande beijo para todos vocês e arro! Tchau, tchau e até o próximo vídeo.